Oi, tudo bem com vocês? Uma celebração está sendo realizada para os astronautas que partirão para Marte no dia seguinte. Entre eles está Nicholas Willis, tentando garantir um encontro antes da partida. Woody Blake e Terry Fisher são o único casal que participa da missão. Sergei Kirov e René Coté também fazem parte da equipe, assim como os astronautas Phil e Luke. O grupo é dividido em duas equipes. Luke está aguardando a chegada de outro astronauta, Jim McConnell, na reunião. A esposa de Luke o encoraja a conversar com seu filho Bob antes de sair. Luke se junta a Bob, que expressa que sentirá falta de seu pai, e se pergunta quem lerá para ele em sua ausência. Luke tranquiliza Bob, dizendo que ele lê o mesmo livro no espaço nas noites em que Bob o lê. Então eles compartilham a experiência. Quando Jim finalmente aparece no evento, sua chegada é recebida com entusiasmo. Ele, Woody e Luke aproveitam a festa até que Jim menciona uma mulher chamada Maggie, causando silêncio. É revelado que Maggie é a falecida esposa de Jim, também astronauta. Jim e Maggie sonham em ir a Marte juntos e passar a vida perseguindo esse objetivo. No entanto, quando Maggie adoece, Jim se retira do projeto para cuidar dela. Maggie falece, e Luke lamenta que Jim e Maggie mereçam a chance de ir a Marte mais do que ninguém. Jim tenta parecer despreocupado, mas sua frustração aparece depois que Luke sai. Meses depois, uma equipe composta por Luke, René, Sergei e Nicholas chega a Marte. Enquanto explora, seu rover descobre uma montanha estranha com uma base reflexiva, que a análise sugere ser gelo, potencialmente escondendo uma fonte de água significativa. Eles transmitem essa descoberta para a Estação Espacial Mundial, onde Woody, Terry, Phil e Jim estão estacionados. Informando a estação de sua intenção de investigar mais as montanhas, a equipe chega e começa a ouvir sinais incomuns em seus dispositivos de comunicação. Usando o radar, eles descobrem que o interior da montanha é metálico em vez de gelado. Luke descarta isso como um erro e orienta a equipe a intensificar o poder do radar para obter melhores resultados. No entanto, as montanhas emitem potentes pulsos de energia, desativando seus instrumentos e criando tornados que agem como se estivessem vivos. Os tornados engolem e matam Sergei, René e Nicholas, mas Luke sobrevive, protegido por um rosto de metal colossal, revelado pelas tempestades. Uma reunião de emergência se reúne na Estação Espacial Mundial, após os pulsos de energia e a perda da maioria das transmissões de Marte. O feed de vídeo limitado recebido está corrompido e é repetido de forma irregular. Woody pressiona por uma missão de resgate para Luke, mas o capitão argumenta que Luke já pode estar morto e duvida da segurança de tal missão. Phil propõe o uso de dados de uma sonda de Saturno perto de Marte para planejar seus esforços, com o que o capitão concorda. Woody então enfatiza que o sucesso da missão depende de Jim pilotar a espaçonave, enquanto ele treina extensivamente para Marte e coprojeta os planos da missão com Maggie. O capitão hesita inicialmente, mas acaba dando sua aprovação. Alguns meses depois, a espaçonave que transportava Jim, Woody, Terry e Phil se aproxima de Marte. Enquanto se prepara para o pouso, Woody cria modelos de DNA usando doces e Jim se junta a ele, comendo os doces. Woody informa Jim que a sonda de Saturno passa perto de Marte em poucas horas, fornecendo dados críticos para ajudá-los a pousar com segurança. Quando a sonda Saturno transmite imagem, eles veem 3 sepulturas perto do acampamento base da equipe anterior. Phil especula que isso pode significar que Luke está vivo, mas Terry argumenta que isso apenas indica que Luke não foi enterrado. A sonda identifica a localização do pulso de energia que ainda está emitindo, causando-lhes preocupação. À medida que a sonda se move em direção a Marte, minúsculos meteoroides colidem com sua nave, criando uma brecha que faz com que o ar escape. Woody e a equipe rapidamente consertam o buraco externamente. No entanto, eles não percebem que os meteoroides danificam seus tanques de combustível. Quando eles reiniciam os motores durante a descida, o vazamento de combustível leva a uma explosão, destruindo sua nave. Sem outra opção, eles se amarram em trajes espaciais e pretendem alcançar um módulo de reabastecimento deixado na órbita marciana de uma missão anterior. Infelizmente, a distância acaba sendo maior do que o calculado. Determinado, Woody decide pegar a linha de luta e prender ao módulo de reabastecimento. Usando todo o combustível em seu jetpack, ele faz uma tentativa ousada, dando aos outros a chance de alcançar o módulo. Ele prende a linha com sucesso, mas se esforça além de seus limites e fica preso no espaço sem combustível de jetpack restante. Devastado, Terry insiste em resgatar Woody, mas Jim e Woody sabem que é impossível, pois nenhum deles tem combustível suficiente para tal missão. Terry tenta ajudar de qualquer maneira, mas Woody pede que ele volte, sabendo que novas
novas tentativas deixarão Terry preso também. Apesar de tentar usar a arma de luta para puxar Woody para trás, a linha é muito curta. Percebendo a terrível situação, Woody remove o capacete, sacrificando-se para salvar a equipe de mais riscos. Jim, Terry e Phil usam com sucesso o módulo de reabastecimento para pousar em Marte e chegar ao acampamento base deixado pela missão anterior. Grande parte do equipamento está danificado, mas pode ser reparado, o que significa que eles ainda podem usá-lo para voltar para casa. Na estufa experimental, Jim descobre plantas prósperas. De repente, Luke aparece, chocando a todos. Em um estado angustiado, Luke ataca Jim, mas Jim consegue convencê-lo da realidade, explicando que ele está lendo o mesmo livro que seu filho Bob na Terra. Isso acalma Luke e ele compartilha como sobrevive por um ano cultivando plantas na estufa. Luke relata o incidente que mata sua equipe, mas evita discutir como ele sobreviveu à provação. Em vez disso, ele revela o segredo que descobriu. Ele mostra a eles uma fotografia de um enorme rosto de metal, uma estrutura que antes se pensava ser apenas uma montanha marciana. Luke explica que é colocado lá intencionalmente para a humanidade encontrar. Quando Jim pergunta sobre o sinal que a equipe de Luke detectou perto do rosto, Luke revela que passou um ano analisando. Ele descobre que o padrão físico e o tamanho do sinal formam uma imagem do DNA. Ele explica que a imagem do DNA é um autorretrato do ser cujo rosto eles veem, essencialmente uma assinatura de sua identidade. Terry percebe, no entanto, que o DNA está incompleto, está faltando o par final de cromossomos, o que significa que não é humano. Enquanto eles se preparam para deixar Marte, Jim reflete sobre uma conversa anterior com Phil enquanto espalha doce, percebendo que a imagem do DNA não é uma assinatura, mas um teste. A criatura está testando-os para completar a sequência de DNA, fornecendo o par de cromossomos ausente para provar que são humanos. Jim deduz que a razão pela qual a equipe de Luke é atacada é porque as ondas de rádio do radar são interpretadas como uma resposta incorreta ao teste. Jim explica que eles devem reconfigurar o radar para transmitir a resposta correta, completando a sequência de DNA. Embora a equipe hesite, Jim os convence enfatizando que, se não o fizerem, os sacrifícios de todos que morreram terão sido em vão. Eles enviam o rover carregando o radar em direção ao rosto e o programam para emitir a resposta correta. Assim que o sinal é enviado, uma porta branca se abre dentro do rover. Jim, Terry e Luke decidem entrar, instruindo Phil a consertar o módulo de retorno e partir para a Terra, quer eles voltem ou não. Depois de passar pela porta, ela se fecha atrás deles, cortando o contato de rádio com Phil. Lá dentro, eles descobrem que a atmosfera é respirável e removem seus capacetes. Eles são recebidos por um modelo 3D do Sistema Solar, mostrando Marte como um planeta outrora exuberante, verde e azul. O modelo conta a história de uma civilização avançada que vivia em Marte até que um enorme meteoro atingiu, destruindo o planeta. Enquanto eles assistem, um ser alto, vermelho e alongado aparece atrás deles, continuando a história. Ele revela como os marcianos deixaram seu mundo, viajando pelo cosmos para se estabelecer em várias galáxias. Uma dessas naves marcianas carrega informações de DNA e chega à Terra, semeando o planeta com os primeiros organismos unicelulares, que eventualmente evoluem para humanos modernos. Isso explica que a vida na Terra se origina dos marcianos. Os rostos em Marte, explica a criatura, são deixados para trás como marcadores para os descendentes da Terra retornarem um dia e aprenderem suas origens. Restabelecendo o contato, Phil avisa que uma tempestade está se formando, instando-os a retornar ao módulo imediatamente para garantir uma partida segura. Enquanto isso, Jim percebe que o rosto não é apenas um monumento, é uma nave espacial. Quando uma contagem regressiva para a decolagem começa, Terry e Luke se preparam para sair, mas Jim decide ficar para trás. Ele acredita que o convite de seus ancestrais marcianos é uma chance de conhecer luz, realizando seu sonho de toda a vida. Depois de uma despedida emocionante, Terry e Luke respeitam a decisão de Jim e correm de volta para o módulo, chegando a tempo de Phil se preparar para o lançamento. Simultaneamente, Jim é transportado para a nave espacial e colocado dentro de uma câmara. A água começa a encher o compartimento, fazendo-o entrar em pânico, mas ele descobre que pode respirar nela. Sobrecarregado, Jim experimenta memórias vívidas de sua esposa, Maggie, e seus amigos, sentindo-se entusiasmados com a perspectiva de viajar para um novo mundo. Enquanto isso, Terry, Phil e Luke deixam com sucesso a atmosfera de Marte na cápsula de retorno. Ao partir, eles veem a nave espacial de Jim sendo lançada no espaço profundo em direção a outra estrela. Observando-o desaparecer no vazio, Luke silenciosamente deseja boa sorte ao amigo, sabendo que Jim finalmente realizou seu sonho.